Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam. E hoje a educação, acho que a educação nos conecta, com certeza. O cara que tá aqui comigo, nós vamos falar um pouco de tudo, né, cara? Já que ele é diretor de operações, é isso mesmo, no Instituto Mix e colunista nosso, da nossa querida rádio Araranguá. Eu tenho o prazer de receber Júnior Freitas, meu velho, que prazer te receber, tudo bem? Tudo já, mano, o prazer é todo meu, um abraço pra vocês, obrigado pelo convite e um abraço grande pra audiência também. Você já tá no radar, cara, tá no radar faz tempo, tá no radar faz tempo, né? Tu conversei com o Gregório, falei que é o teu maior fã. O cara é teu fã, cara. O cara é o Greg puxa o teu saco, rapaz. O cara é. O Greg é mútuo. Eu ele fala que você é foda. Ele falou, não, o Júnior é foda. Ô, Júnior, mas você tava falando pra mim que você acaba lidando com muitas coisas durante o dia, né? E a educação corporativa é uma delas. Antes da gente entrar nesse assunto, que dá pra gente alucinar nele, né? O que é o Instituto Mix e o que você faz no Instituto Mix? Então, mano, assim, eu sou professor já há quase 30 anos, né? 20 e tantos anos. Sou professor do Instituto Federal Catarinense também, na área da educação profissional. Me especializei nisso ao longo de toda a minha trajetória. E há alguns anos atrás eu recebi um convite do Alex Cavalheiro, que é o CEO do Instituto Mix, para que eu pudesse prestar uma colaboração lá também. E aí a minha vida mudou bastante, porque o Instituto Mix é uma rede de escolas com presença em quase 600 cidades no Brasil. Escolas físicas. Físicas, uma rede de escolas presenciais, né? Com presença em todo o território nacional, inclusive fora do país, e que trabalha com educação profissional. E aí que a coisa fica interessante, né? Como eu te disse, eu sou atuando na rede federal como professor dos institutos federais, me especializei na educação profissional, que é essa área da educação que forma profissionais, que ajuda as pessoas a se conectarem com o mundo do trabalho, enfim. E o Instituto Mix eleva isso ao céu, porque faz com que a gente consiga imediatamente transformar alguém que não sabe em um bom profissional aceito pelo mercado de trabalho. Dá um exemplo, de um curso muito procurado. Confeitaria, por exemplo. Tá. Uma área bastante imediata e é um dos cursos mais vendidos, tá? A gente pega alguém que gosta do segmento e depois de algumas aulas o cara tá fazendo bolo e vendendo, fazendo dinheiro, sabe? E mais do que isso, ele tá criando valor, criando, enfim, riqueza para ele, para a família e para o município dele. Porque esse cara vai empreender, esse cara vai virar um MEI, esse cara vai contratar pessoas no futuro. E isso não é demagogia e nem marketing só, mano, assim, é a realidade. É verdade. É verdade, é todo dia, a gente vê isso todo dia. Tô vendo aqui, mais de 200 cursos, 2.215.576, isso aqui tá no site atualizado agora. Sim. Sonhos realizados e mais de 600 franquias pelo Brasil. Mas são todos cursos curtos e imediatos? Assim, são cursos que eles são bastante completos. Então, o Instituto Mix oferece cursos que vão de 6 meses até 1 ano e meio, né? Só que todo o foco da educação profissional, especialmente aquela trabalhada pela empresa, é que o aluno consiga meter a mão na massa imediatamente. Na segunda aula lá, ele já consegue fazer alguma coisa e ganhar dinheiro com aquilo. Então, a empresa se preocupa bastante com isso. Porque, veja, a gente tá falando de adulto, né, mano? E o adulto, a andragogia já ensina isso, o adulto ele só vê valor naquilo que imediatamente ele consegue aplicar. E o poder do aprendizado do adulto é completamente diferente? Completamente diferente. Eu não vou perder meu tempo mais com algo que não me agrega. Então, se eu não mostro rapidamente para aquele cara de que aquela área que ele escolheu, aquela escola que ele escolheu pode agregar imediatamente, ele vai embora. Porque nós adultos não temos mais paciência para ficar esperando, né? A gente quer resultado imediato. E a empresa se preocupa muito com isso em todos os seus cursos. Mas o mais legal de tudo isso é ver que o resultado acontece, sabe? São cursos transformadores, com certeza. Não há dúvida, não há dúvida. E assim, histórias, isso é muito interessante, tá? Pra gente ver o poder da educação, especialmente da educação profissional. Não raro, a gente ouve histórias do tipo, a mulher que é espancada pelo marido, não consegue dar um grito de independência dela, porque está dependendo financeiramente do marido, vai fazer um curso, consegue o seu dinheiro lá, consegue a sua renda, a sua fonte de renda, dá um pé na bunda do cidadão e vai viver a vida dela. Cara, bacana. Assim, lamentavelmente, essa história não é, assim, rara. Ela é bem comum, inclusive, no Brasil inteiro. Pra te ver, assim, o poder da educação. A gente tá falando aqui de educação, muitas vezes a gente fica viajando, mas a educação é algo muito virtual. Não é. A educação profissional é concreta e ela muda a vida das pessoas. Ô, Júnior, mas olha só, a gente vive numa bolha, né? Sim. Santa Catarina é uma bolha, Criciúma é uma bolha, Araranguá é uma bolha, né? Nosso sul aqui é a Suíça, né? A gente vive num mundo muito diferente, cara. Quando você fala de 600 franquias pelo Brasil, eu tenho certeza que vocês, do Instituto em si, se deparam com realidades assustadoras. Não é? Mano, não tem internet.
sabe? Não tem internet para a escola poder funcionar, assim. E isso pra gente aqui é algo surreal, né? Porque a gente consegue hoje com 5G aqui em Criciúma velocidades fantásticas. Só que tem lugares no país em que não tem internet com cabo, sabe? As dificuldades, né, no nosso país são muito grandes, as mazelas são muito grandes. E aí, mais uma vez, entra o papel da educação. A gente precisa de gente qualificada para fazer isso, para mudar esse cenário, sabe? E em muitos aspectos, em todas as áreas. Como é que cria um curso, cara? Vocês analisam uma demanda? Sim, vamos avaliar sim. Isso aí. A empresa tem todo um departamento de gestão de produtos que analisa todo um segmento, uma área. E assim, é uma política de gestão de produtos que é bastante ampla e bastante flexível também. Porque um curso pode nascer por demanda da própria franqueadora, da própria rede, ou então um franqueado lá que viu uma oportunidade na região dele, que faz sentido lá para a região dele, ele propõe. Mas pode ter então um curso no Rio Grande do Sul que não tem aqui? Pode, pode. Erva mate, fazer erva mate? Pode. Pode, pô. É regional. Só que eu vou te citar um exemplo. Uma franquia do interior da Bahia, se a minha memória não me trai agora, ela disse que queria fazer um curso específico para eles lá de cake design. Cake design é uma área de decorar bolo, aquela coisa toda, fazer um bolo mais decorado e tal, agregar valor e tal. E ela queria fazer porque tinha procura lá. A franqueadora monitora esse processo, isso que é o belo, sabe? A franqueadora monitora esse processo, acompanha os resultados desse curso, e se ele for de fato um curso produtivo, um curso que entrega valor para o aluno, esse curso pode ser lançado para o Brasil inteiro. O Cake Design hoje é um dos cursos mais vendidos no Brasil. Começou específico. Começou numa região específica e ganhou o Brasil. Então, veja, eu sempre falo isso lá na empresa, né? Que o tamanho desse país, a diversidade desse país, que para alguns pode ser a nossa maior dificuldade, desafio. Cara, como é que dá conta de fazer uma empresa crescer no Brasil inteiro, especialmente na área da educação, em que é um país tão diverso, com, sabe, questões culturais, linguísticas, inclusive, tão diversas? Sim. Eu digo que é a nossa maior potencialidade. Porque é justamente essa diversidade que constrói uma empresa desse tamanho, que faz com que ela se sustente e que faz com que ela seja forte como é. Mas qual o seu papel no meio disso tudo? Eu atuo mais num aconselhamento pedagógico, fazendo toda essa parte de aconselhamento. Eu iniciei na construção da universidade corporativa, porque é aquilo, né? Se a gente concorda que toda profissão depende de uma boa formação para ser bem desempenhada, e aí eu citei aqui o confeiteiro, mas tem o barbeiro, tem o cabeleireiro, enfim, tantas outras profissões, elas dependem de uma boa formação. É preciso acreditar que para os cargos da rede também. Então lá, o gerente comercial, o próprio franqueado, o coordenador pedagógico, eles também precisam de uma formação. Então nós criamos uma universidade corporativa, tem uma sede aqui em Nova Veneza. O Alex Cavalheiro, nosso CEO, é um visionário nessa área. Né? E nós trabalhamos toda a formação, que é a minha área de especialização, toda a formação do colaborador da rede. Entendi. Todos os cargos. Então, absolutamente todos os cargos hoje da rede têm uma formação na Universidade Corporativa. Seja ela presencial ou online ou mesmo híbrida, né? E eu iniciei aí. E aí eu, enfim, fui me envolvendo cada vez mais, me apaixonando por essa colaboração cada vez mais. E a gente acabou se envolvendo também nas questões pedagógicas dos alunos, nas políticas pedagógicas de funcionamento da rede, toda essa parte aí, que é a minha praia há 30 anos quase. Você falou, você tem mestrado em educação, doutorado em engenharia do conhecimento pela UFSC e tem um período sanduíche na Aston University, em Birmingham, é isso? É, lá na Inglaterra. Quanto tempo você ficou lá? 6 meses? 6 meses. 6 meses, que é o sanduíche, É o sanduíche, né? 6 meses. Como é que foi essa vida lá? Cara, é surreal, assim. É surreal, porque a gente começa a ver um mundo, né, que é realidade lá fora e é muito diferente do nosso. Começou a gostar da família real ou não? Não, tem que saber, porque os caras que vão pra lá se apaixonam pela rainha. Se apaixonavam, né? Não sou. Eu gosto do que ela representa, do que a família real representa. E eu vou te explicar por quê. Na região que nós estávamos, tinha um representante político lá, um deputado, eles chamam de Câmara dos Comuns, né? Tinha um deputado lá que representava a região que ele era muito polêmico. E ele dizia que tinha que acabar com a família real. E saía em tudo que é jornal, né? Tinha que acabar com a família real, porque onde já se viu um grupo de privilegiados e tal. E eu conversei com alguns ingleses a respeito dessa posição dele, e os caras disseram, não, nós não queremos que acabe a família real, ao contrário. Porque primeiro que ela é superavitária. Porque para visitar lá o Buckingham Palace, tu paga uma fortuna, né? E a rainha chega a sair lá, vai pra Escócia no verão, porque para deixar o palácio para ser visitado. Então é superavitário, eles provaram isso. E depois, pelas conquistas sociais que a família real, que a monarquia defende. O NHS, por exemplo, o pessoal da saúde sabe do que eu estou falando. O NHS, que é uma cópia do nosso SUS. O SUS é uma cópia do NHS, olha a minha pretensão. Mas é o sistema público de saúde deles, que é absolutamente tudo gratuito e de altíssima qualidade, é uma conquista que a monarquia, que a família real, a rainha especialmente, defendia pessoalmente. Sempre que um parlamentar ousava na tribuna lá questionar a existência do NHS, desse sistema de saúde, ela chamava para um chá com ela. E o cara saía adorando o NHS. Então, veja,
são questões... Caraca, é surreal isso, sabe? Essas questões mais... esses benefícios populares que deram certo e que são caros. A gente sabe que até podem ser caros, mas eles defendiam muito. E os choques culturais foram muito grandes? Muito grandes. Essa é a parte mais legal, cara. Essa é a parte que eu mais gosto. Pô. Tem uma situação... enfim, tava lá no doutorado, aquela coisa toda. Precisava de uma fonte de cafeína, né? A minha fonte de cafeína era a Coca-Cola. Tá. Eu confesso nesse particular. E o que eu fiz? Fui num supermercado, tinha uma promoção lá de Coca-Cola, eu peguei aqueles carrinhos de feira, coloquei umas 10 garrafas lá dentro do carrinho e saí, fui no caixa. Essa história eu acho surreal. Fui no caixa. E o que a gente faz quando chega aqui nos nossos supermercados? Bota tudo lá em cima pra ir lá escanear o código. A moça do caixa ficou louca comigo. Por quê? Então, eu levei alguns minutos pra entender, porque ela xingava, sabe? Depois eu fui entender... Ela ficou brava porque ela achou que eu estava achando que ela estava desconfiando de mim. Porque, pô, ela disse, cara, era só colocar uma e me dizer que tinha 10 ali dentro. Caraca, aí eu falei, cara, olha, sabe? Uma outra história legal, a minha orientadora, nós tivemos um trabalho, um artigo aceito num congresso na Suíça. E quando você tem um trabalho aceito assim, você precisa assinar lá uma declaração, enfim, de direitos autorais e tudo mais. Aí o que eu fiz, né? Brazuca do jeito que sou, imprimi o negócio, canetão, assinei aquilo tudo, escaneei e mandei pra ela. Ela pegou lá, onde tinha o nome dela, ela só digitou Victoria, botou o nome dela, digitado, me devolveu. Aí eu falei, professora, você tem que assinar, professora. Eu falei, de onde eu venho? Eu falei, pô, de onde eu venho, a gente tem que meter lá o canetão. Aí ela assim, de onde eu venho, se tem o meu nome e veio do meu e-mail, é porque é meu. Já tá valendo, pô. Se tem o meu nome e veio do meu e-mail, é porque é meu. Você tem que falar pra ela, Brasil não é pra amadores, professor. O Brasil não é pra amadores. Você vai lá, pode vir do teu e-mail, pode ter até assinatura, pode ter reconhecimento de firma, que ainda assim a gente vai desconfiar. Mas eu mandei daquele jeito, claro, né? Questionar, né? Mandei, foi aceito, ninguém questionou nada. Você fala assim, eu fui em 2012 pra lá, velho, 2012. Eu fui na casa do amigo lá, e a gente foi num mercadinho de bairro, Júnior. Mercadinho de bairro, cara, mercadinho velho, uma venda lá. E aí a gente foi passar no caixa e tinha um caixa que não tinha caixa. E tinha uma senhora passando as compras. 2012, Júnior. Self-checkout aquele. Aí eu assim, que merda é essa, cara? Aí eu disse, não, caixa rápido, não tem ninguém. Eu disse, tá, mas não tem ninguém. Não tem como não tem ninguém? Porque não existia aqui ainda. Como não tem ninguém? E se ela quiser roubar, ela disse, mano, ó, isso aqui é um mercado de bairro, ninguém vai roubar, cara. Meu amigo morava lá, ele assim, velho, ó, a cabeça do Brasil não funciona pra algumas coisas aqui. Não dá. É incompatível com a nossa cultura. Lamentavelmente, né? Mas assim, cara... Não, com certeza. Cara, a biblioteca da universidade que eu estudei, ela funcionava 24 horas, só que só tinha funcionário durante 6 horas do dia. Com o cartão da universidade, eu conseguia abrir a biblioteca, entrar, fazer o que quisesse lá dentro. Tinha uma máquina, um painel gigante lá que eu aproximava o cartão e pegava um computador. Tinha um notebook, um laptop lá disponível para usar à vontade. Caraca, velho. Não. É surreal. É outra realidade. E se fosse em alguns lugares por aqui, quantos computadores sobrariam lá? E assim, eu falo isso pra gente perceber que nós estamos muito atrasados, sabe? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista de valores, muito atrasado. E que isso é possível. Mas por que você acha que essa essência, né, da mentalidade inglesa é assim? Porque se cobra muito, tem muita lei, é muito rígido, ou porque o povo é educado de verdade? As duas coisas, mano. Veja só, nós temos 500 anos, cara. Os caras têm milênios lá. A sociedade... Não, a gente tem 200, né? É verdade. 300 não conta. Concordo. Não conta. 300 não conta. Concordo plenamente. 200, os primeiros 100 foram bem capenga. É verdade. Não, concordo plenamente. Mas assim, nós somos uma criança, sabe? Do ponto de vista da sociedade humana, do ponto de vista da sociedade desse planeta. Somos uma criança. Mas de outro lado, eu vejo assim, o nível de educação, e a gente viu isso, eu vi isso claramente. Bom, a gente morou lá, né? Então eu vi isso acontecer. Das crianças em fila, uniformizadinhas para entrar na escola, sabe? Em filinha lá, sem uma ordem que a gente acaba não vendo em muitos lugares. Então, eu vejo que essa questão pela ordem, vamos usar essa palavra, né? A gente vê em todos os aspectos. É no teu lixo. O lixo de casa, que é tua responsabilidade. Não adianta colocar o lixo pra rua e achar que a prefeitura tem que dar jeito. Não, ele é tua responsabilidade. Tu tens um horário específico para colocar o lixo pra rua. A prefeitura te fornece 2 bins, aqueles carrinhos grandes lá, um para reciclável e outro para lixo comum. Se o caminhão do lixo lá, se ele encontrar algo errado, uma garrafa PET, por exemplo, suja dentro do lixo reciclável, ele não leva nada. Caramba. E você tem que cuidar daquele lixo todo acumulando por mais uma semana. E se ele chegar lá na próxima semana e tua casa soterrada de lixo e tiver errado, ele não leva de novo. E você vai ser multado. Então assim, eu acho que são um pouco de cada coisa, sabe?
A sociedade se organiza a partir de outras regras e de outro lado há uma fiscalização intensa. Agora, claro, também nós temos uma questão também do tamanho, né, Júnior? Sim. Pô, cara, o tamanho de tudo para ser gerenciado, velho. Sim. Você fala, eu me lembro uma vez, certa feita, há muito tempo numa empresa, eu tinha o seu Sato, um japonês, ele veio pro, essa história eu já contei, ele veio pro Brasil, isso foi 2006 talvez. E eu tava lutando com a Embratel na época para colocar uma internet numa empresa no interior de Biguaçu e tinha 2 megas que era um link dedicado, 2.2. E era absurdo, porque a gente tinha no DSL 512K, 256. E o seu Sato viu que fazia uma semana, ele estava conosco na empresa e disse, mano, faz uma semana que eu te vejo que tu tá com problema, porque tinha esses Comex, importação, sabe? Você tinha que ter internet boa. O que tá acontecendo? Eu disse, não, seu Sato, tô tentando assinar uma internet. Ele disse, que internet? Eu disse, 2 megas, tal. Eu disse, 2 mega? Eu disse, 2 mega, mano. Eu disse, mas por que 2 megas? Eu disse, não, porque isso é o supra-sumo. Ele assim, lá no Japão 8 mega é de graça. O governo te dá de presente, sabe assim, se você não quer pagar, o governo te dá 8. Aí se você quiser pagar, você compra mais. Cara, Júnior, sei lá, cara era 20 vezes mais do que a gente tinha no Brasil. Sim. De graça. E tem isso não é bobagem, tá? Tem todo um debate, inclusive na academia, em torno disso. Que o acesso à tecnologia hoje é um processo de inclusão. Porque assim, cara, se eu tenho acesso, e nós sabemos que nós usamos intensamente a internet aqui no Sul, se eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso a conhecimento. Eu, portanto, se eu quiser, lógico, eu estarei muito mais preparado do que aquela pessoa que não tem. Então, ter acesso à tecnologia hoje em dia é como ter acesso à água, à energia elétrica, sabe? É um processo de inclusão muito importante. Você não vai contratar um profissional que chega fedendo na tua empresa num processo seletivo. Ao mesmo tempo, tu não vai contratar alguém desinformado. Entende? Hoje em dia há um debate muito sério em torno disso. O acesso à tecnologia, e especialmente à educação tecnológica, né? É um processo de inclusão. Vamos falar disso na volta, pode ser? Bora. Tenho o prazer de receber ele, querido Júnior Freitas, servidor público federal, diretor de operações do Instituto Mix e colunista da Rádio Araranguá. Rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos. O Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. Olha só, tem um abraço pra você, mano. Boa tarde, mano. Entrevista maravilhosa. Esse é o cara. Tomando mais puxa saco teu aqui. Esse é o cara. Parabéns, Júnior Freitas. Né? Grande Instituto Mix. Eu já fui professor na instituição. Né? Grande abraço, mano. Ótimo final de semana. Quem é que tá mandando aqui? Acho que é o chefe Oliveira. O chefe Oliveira mandou um abraço pra você aqui, ó. Que legal. Pô, bacana, cara. O bacana aquele do Júnior Freitas aqui. Ô, Júnior, você falou que é uma coisa que você gosta, falar de educação corporativa. Né? Mas até onde vai a educação corporativa e qual a importância dela para as organizações? Mano, assim, a gente fala de educação e quando a palavra educação nos vem aquela coisa, educação básica, né? Ensino fundamental, alfabetização, educação infantil, vai. Essa é a primeira imagem que a gente tem da educação. Só que a educação, e digo até em alguns momentos, até é uma imagem um pouco desgastada da educação, sabe? Mas assim, a educação é muito mais ampla do que isso. Nós temos diversos tipos de educação, para dizer assim, né? E uma das áreas que mais me encanta na educação é justamente a educação corporativa. O que é educação corporativa? É utilizar um conjunto de conhecimento de interesse de uma organização, de maneira que este conjunto de conhecimento possa se transformar num diferencial e numa vantagem competitiva. Então veja, eu quero formar profissionais a partir de técnicas e métodos que façam sentido naquela empresa. Isso é educação corporativa, eu mobilizar um conjunto de conhecimentos na direção de entregar valor para uma empresa. Mas quando você fala isso, me vem na cabeça, e talvez venha pro nosso ouvinte, grandes corporações, grandes organizações. Eu consigo fazer isso numa pequena empresa? Lógico, eu acho que desmistificar essa questão é muito mais importante até do que conceituá-la, né? Porque veja, claro, educação corporativa para grandes organizações, a galera tá fazendo aqui, a gente já falou aqui sobre universidade corporativa. Vai fazer universidade. É um negócio gigantesco. Mas veja bem, aquela empresa lá, aquela empresa pequena, com 2 funcionários, né? Uma secretária, uma recepcionista, ela não precisa de um bom curso de atendimento. Ela não precisa se qualificar do ponto de vista do atendimento.
Então isso também é educação corporativa. Aquele consultório odontológico lá, que tem um dentista e a secretária. Essa secretária, será que ela vai poder usar as mesmas técnicas de atendimento que aquela outra moça que trabalha no comércio, varejista lá, também usa? Não, é diferente. Mas você fala que tem que ser alinhado com os valores da organização? Sim, sem dúvida. Isso é inteligente. Sem dúvida. Tá. Porque assim, de que maneira eu trabalho naquele consultório odontológico? Quais são os valores que a empresa defende? Cara, é uma empresa de 2 pessoas, mas ela também tem pressupostos de constituição que precisam ser explicitados, que a gente também tem que transformar isso em valores para a própria organização. E quem está ali atendendo o telefone, que seja, precisa entender disso, precisa conhecer desse universo. Mas o que é mais difícil dentro de uma organização você ensinar para os colaboradores? É a cultura organização. Tá. E aí repassar a cultura? Porque cultura não é uma coisa que tu pode ler no livro, sabe? Tá. Cultura é uma questão que ela é sentida, ela é vivida. Cultura é essência, né? Essência, o que a empresa é. Tá. A rádio aqui, o que a rádio é? Bom, beleza, o produto que ela entrega a gente sabe, os valores tem lá na tabela, alguém pode ler, mas assim, o que ela é na essência? O que ela não negocia, né? Exatamente. É isso, quando né? desligam os microfones, o que acontece aqui? Entendi. Sabe? Quando ninguém tá vendo, aquela coisa, quando ninguém tá vendo, o que fica? O que sobra? Isso é cultura. Aquele profissional que chega na rádio para trabalhar, tem coisa que ele vai aprender com a convivência que não está escrito em lugar nenhum. Isso é cultura, sabe? Então isso é a parte mais difícil. E aí depende de um trabalho bastante intenso do ponto de vista da educação corporativa e da experimentação, sabe? Dessa cultura. É a parte mais complexa, mas é possível. A gente faz isso. É possível fazer isso, né? E com profissionais comprometidos e entendendo a importância da educação nesse processo, cara, isso vira rotina. Quando eu vou criar quando eu vou começar a trabalhar os conceitos de educação corporativa, primeiro de tudo, isso tem que estar muito alinhado com a diretoria da organização. Sem dúvida. Começa lá de cima, pô. Sem dúvida, porque assim, quem criou essa empresa definiu essas linhas de trabalho. Então a educação corporativa, inclusive para alguns especialistas da educação, pessoal mais lá da pedagogia, né, mais clássica, acham inclusive que isso não é legal. Que é uma área que não é legal, porque a gente está... Mas por que acha que não é legal? Porque a gente está submetendo... E aí é todo um viés ideológico, né? Eu estou submetendo a educação a serviço da organização. Sim, exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos adaptando teorias, conceitos... Mas a educação hoje ela é serviço do Estado? Qual é a diferença? Você só define para quem você está botando serviço. Sim, mas há uma linha há uma linha de pensadores que segue na direção de que a educação tem que ser emancipadora. Eu não posso estar a serviço de empresa A ou B. Eu não posso estar a serviço do mercado. Eu preciso criar um livre pensamento. Só que eu discordo parcialmente disso, porque é o seguinte, quando eu estou ensinando técnicas de interesse daquela organização, eu estou garantindo dinheiro no bolso do colaborador. E com o dinheiro no bolso, ele pode pensar o que ele quiser, ele pode buscar o conhecimento que ele quiser. Agora, com fome, ninguém pensa filosofia, entendeu? Mas com fome, ninguém pensa em liberdade, Júnior. Entendeu? Pô, velho. Ninguém quer emancipação com fome. Não, eu não consigo filosofar com uma barriga roncando, com meu filho com fome, entendeu? Para, cara. Então assim, mas para conseguir um trabalho... Mas isso é demagogia. É lógico que é. No Brasil é demagogia pura. É lógico que é. Então assim, mas há uma linha de pensadores respeitados seguindo nessa direção, que eu discordo, tomo a liberdade de discordar. Porque como eu disse, eu acho que a educação sim, ela cumpre esse papel lógico, que cumpre de libertar as pessoas, de emancipar as pessoas do ponto de vista crítico, claro. Só que eu não estou falando aqui de uma educação que vai te tolher a liberdade de pensamento, não. Eu estou falando aqui de uma educação que vai te ensinar a usar o microfone. Ô Júnior, agora se você pegar o exemplo que você falou de uma confeiteira que vivia escrava do próprio marido e um curso de 1 a 2 semanas libertou ela, meu velho, isso é libertação, cara. Mano, dinheiro no bolso. Isso é libertação. Dinheiro no bolso faz toda a diferença na vida de muita gente. Isso é dignidade, cara. Lógico. Você dá dignidade para as pessoas, cara. É lógico. É lógico. E assim, essas questões culturais no nosso Brasil são muito intensas, são muito profundas, sabe? Essa submissão muitas vezes ao marido. E neste exato momento, provavelmente alguém da audiência esteja vivendo coisas desse tipo, coisas parecidas. E que sabe que a dificuldade maior de chutar o pau da barraca é porque eu preciso depois me manter. E aí, às vezes, a submissão acontece. E, assim, eu não sou especialista nessa área, mas assim, eu escuto essas histórias todo dia, sabe? Nós escutamos essas histórias todo dia e também, de outro lado, escutamos o quanto a educação, essa educação profissional, essa educação corporativa, são capazes de mudar a realidade dessas pessoas. Agora me diz uma coisa, quando você pega uma grande organização, vai lá com seus 5 mil, 10 mil, 2.500 colaboradores, né, que tem uma estrutura organizacional, um padrão, né, que tem seu conselho, a sua diretoria, os seus gerentes, né, até chegar nos seus estagiários, você tem valores humanos ali muito distintos e necessidades básicas muito distintas também. A gente pega o Maslow, uma pirâmide de Maslow da vida, sei lá,
eu tenho que cuidar com as palavras também para não falar besteira, mas não é pejorativo que eu vou falar, mas tem algumas funções mais desfavorecidas, sim, né? Que tem pessoas mais ignorantes ocupando essas funções. Isso também não é importante para uma organização entender quem são os seus colaboradores, aonde cada colaborador está na vida, sabe assim? Sim. Que valores cada colaborador tem para poder se organizar? Mano, assim, eu acho que nós temos diversos níveis intelectuais, eu vou falar dessa maneira, né? E não é pejorativo, não é verdadeiro, né? É que são steps, sabe? É como um elevador que sobe até o último andar de um prédio, ele começa pelo primeiro. E eu preciso subir, fazer com que esse elevador suba, só que esse elevador sobe com conhecimento, ele não sobe com energia elétrica. Esse elevador, ele sobe com conhecimento. E na medida em que eu entro numa empresa, num cargo de base, eu preciso entender que a educação e o conhecimento vão fazer com que eu suba esse elevador. A empresa do seu lado precisa entender também onde esse cara quer chegar. Isso é uma coisa muito, muito legal, assim, que eu acho que vale a pena, serve de conselho até para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? Que a gente conheça os sonhos das pessoas que estão do nosso lado. Porque essas pessoas têm sonhos e desejos, vontades, seus, da sua família, que em alguns momentos podem inclusive estar em desacordo com os princípios da organização. Pô, se o meu sonho é morar nos Estados Unidos, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Por que a empresa vai investir em mim? Ou não, faz sentido a gente trabalhar até aqui e depois eu te favorecer para que tu possa seguir o teu sonho. Ou de outro lado, não, eu quero crescer na empresa, quero virar um gerente do meu setor, eu quero virar diretor da empresa. Cara, esse cara precisa precisa investir nele. Se os sonhos de vida dele convergem com o da minha empresa, eu preciso investir nele. Eu preciso fazer com que ele... Ô Júnior, e o colaborador que fala para você, e eu tenho certeza que você já viveu isso, que ele tá ali só pelo dinheiro. Não, eu tô aqui porque eu preciso ganhar dinheiro no final do mês, então o que eu vou fazer aqui não me interessa, sabe? Como é que você lida com isso? Mano, eu respeito, tá? Esse tipo de fala, respeito, porque a gente sabe. Mas dói, cara. Dói, mas não vamos romantizar. Eu preciso pagar energia no final do mês. Só que eu respeito. Só que assim, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, especialmente esse mundo que nasce depois da pandemia, em que o ser humano aprendeu as suas prioridades, que a gente aprendeu a não perder mais tempo com as coisas, que a gente aprendeu que a vida pode acabar, sabe, num estalar de dedos. O nosso cliente está muito mais exigente, o nosso consumidor de conteúdo está muito mais exigente, ele não vai perder tempo com bobagens. E um cara desse, ele precisa entender que ele tem que se entregar de corpo e alma para a empresa precisa ser a causa dele, ou o produto final do trabalho dele tem que ser a causa dele, eu tenho que gostar daquilo, porque senão eu transpareço. E aí, um cara que fala assim, como eu disse, eu respeito, porque esse cara precisa ter boleto para pagar. Mas cara ele não tem vida longa. Mas ele é um destruidor, cara. Ele não tem vida longa. Destrói a essência, destrói tudo. Sim, ele não tem vida longa, porque o salário acaba, sabe? Se a motivação dele era só o dinheiro, no dia 2, 3 do mês ele pagou as contas e o salário acabou. E aí acabou a motivação não até nem no dia 5, né? Tu entendeu? Já foi. E aí acabou, e aí ele vai ficar sem motivação. E como é que a gente lida com as dificuldades do dia a dia, lembrando que o salário acabou e eu só queria o salário? Uma motivação demais também não é um problema? Aquele colaborador estralado demais, aquele cara que incomoda. Porque você tem os extremos, né? Como é que a Ford dizia que existem 2 tipos de funcionário que não interessam? O que só faz o que eu mando e aquele que não faz nada do que eu mando. É difícil entender até essa frase. Não, mas motivação demais, ela não é um problema a partir do momento em que o cara continua crítico, continua produtivo e continua desenvolvendo. Agora, assim, o Yuhu também não dá, né? Nenhum profissional se mantém com, sabe, o Yuhu e dinâmicazinho a vida inteira. Não dá. A gente precisa trabalhar, precisa entregar resultado. Eu tenho um nojo de dinâmica que você não tem noção, cara. Essa conversa tá indo pra um lado perigoso. Eu tenho um nojo de dinâmica em grupo, cara, que se eu precisar pra passar em algum lugar, meu velho, eu não passo em lugar nenhum, cara. Você tá numa mesa, vamos fazer uma você vai pro inferno com essa dinâmica aí, pô. Eu acho que ela tem um papel, mas eu preciso olhar pro resultado. Sim, você tem que ver tudo. Cara, né? o cara da dinâmica, ele tem que estar conectado com a cultura organizacional. Aí que tá, né? Ele tem que estar conectado com o que a empresa espera como resultado. O treinamento corporativo tem um grande desafio, que é justamente o retorno sobre investimento. Tipo, eu fiz aquela capacitação, contratei esse profissional, fiz um bom onboarding com ele, fiz a capacitação e depois o cara não tá produzindo nada. De que adiantou aquele treinamento, aquelas dinâmicas, aquele aquelas dancinhas, nada. Então, tudo isso tem que estar conectado com os propósitos da organização. Como é que você treina a diretoria, cara? Alto escalão. Porque pra mim, velho, quando você fala de educação corporativa, até chegar na diretoria de uma empresa, você fala de um jeito.
Com a diretoria você fala de outro, cara. Mas, mano... Você acha que é a mesma coisa? Assim, não é a mesma coisa. Claro. Quer dizer, tudo é educação corporativa, só que, lógico, eu vou usar técnicas diferentes, métodos diferentes. Se eu vou alfabetizar um aluno lá de 4, 5 anos, eu vou falar com ele de uma maneira, eu vou utilizar estímulos de uma forma, eu vou apresentar para eles recursos pedagógicos de um jeito. Agora, se eu vou falar com um alto executivo de uma organização, eu vou usar outros estímulos, mas eu vou ter que ter estímulos. E aquele cara que acha que já aprendeu tudo? Mas esse cara, ele quebra... E assim, agora trazendo um pouquinho pro negócio do Instituto Mix, né? Nós temos contato com muitos franqueados de altíssimo desempenho, profissionais que saíram de companhias, sabe, executivos de grandes multinacionais, e que chegam no Instituto Mix sem saber nada daquele negócio. E precisam aprender tudo do negócio. Eles sabem de mundo, eles sabem de mercado, mas do negócio não sabe nada. Então ele ser submetido também a uma formação. E é tranquilo, eu acho que a pessoa tem que estar... Porque o aprendizado, mano, ele só acontece quando uma série de fatores estão conjuntos, sabe? Sabe aquela coisa da comunicação? Eu preciso ter o emissor, o receptor, a mensagem, o meio... Enfim, para que o aprendizado aconteça, a gente tem que estar junto nesse processo. Se tu não tá aí desse lado, eu não sou responsável pelo fracasso. Porque tu não estava comigo nesse processo, tu não queria aprender. E deixou isso claro. Então também a educação não faz milagre, sabe? Ela não faz milagre. Mas é preciso deixar claro de que, e aí especialmente num negócio de franchising como é esse que a gente atua, é preciso deixar claro de que esse caminho é necessário, essa trilha de conhecimento é necessária. Se você não passar por ela, você vai aprender. O Alex Cavalheiro, o senhor, ele fala uma coisa muito legal, ele diz que errar custa caro no Brasil. Então por que a gente já não aprende com os erros que já aconteceram no passado? Errar custa caro, você quer pagar o preço de novo? Alguém já errou. Vamos aprender com esse erro do passado? Então são discursos nessa direção que motivam as pessoas. E eu não vejo dificuldade, assim. A gente tem tido contato com muitos executivos, galera que vem pro negócio, querendo aprender e entende isso. Isso é que é legal. As pessoas de alto desempenho têm uma coisa fundamental, que é a humildade para aprender. Pode pensar aí, qualquer pessoa que tu conheça que é bem sucedida, que tem alto desempenho, ela tem humildade para aprender. Essa galera que fica torcendo o nariz, que fica dizendo que eu não preciso aprender nada, esse cara ou já se quebrou ou vai quebrar ali na esquina. Porque as pessoas de alto desempenho, elas têm humildade para aprender. E aprendem com todo mundo. Aprendem com a inspetora do bem-estar lá, com as Serviços Gerais, e aprende com outro executivo num curso que ele pagou 10 mil reais para estar. Sabe? Isso é inteligência, né? Percebe? Então, inteligência assim, emocional, você pode dar outros nomes para isso. Tem um monte de nome para isso, mas assim, o que essas pessoas de alto desempenho e alto resultado têm em comum? A humildade para aprender. E aprendem todo santo dia, com um programa de rádio, com um podcast, com um colaborador que encontrou, com um cliente, com um funcionário que se demitiu. A gente aprende dessa forma, né? Então, perder a oportunidade de aprender todos os dias é o nosso começo do fracasso, é o início do fim, é quando esse avião começa a cair. Tem um vídeo do Justus que ele fala que sobre a demissão, do feedback da demissão. Sim. Acho que é ele que fala sobre isso, não é? Sim, sim. Que ele adora o momento do feedback da demissão. É porque o cara já não tem mais filtro nenhum. Ele vai te falar o que é. Ele já tá fora, sabe? Ele vai te falar o que de fato é. Ele nunca falou pra ti, ele nunca teve coragem de falar. E veja, porque muitas vezes a empresa não deu essa oportunidade. Mas olha só, quando você fala isso, me veio outra coisa na cabeça. Até o vídeo do Justus me lembrou isso. Clareza na comunicação. Comunicação endomarketing, comunicação interna. Tem um monte de nome lindo pra isso. Aí tu nada de braçada nessa área. Não é nem só isso, cara. Porque às vezes eu falo que aqui dentro, na rádio, a gente peca na comunicação interna, sendo uma empresa de comunicação. Como é que você enxerga isso? Porque isso é outro fator também que tem a ver com cultura, cara. Sem dúvida. A comunicação hoje é o mal do século, né? A falta de comunicação é o mal do século. A gente vê muitas empresas reclamando disso. Só que veja, nós estamos vivendo num momento, e nunca se falou tanto disso também, né, mano? Mas nós estamos vivendo num momento, uma etapa da história da humanidade, em que eu tenho muita informação circulando, eu tenho muita informação, nós somos bombardeados pelo WhatsApp, pelos aplicativos de mensagem, e pelo YouTube, e etc e tal. Nós somos bombardeados diariamente com uma carga de informação gigantesca, sem precedentes na história da humanidade. Agora, de outro lado, não tem ninguém fazendo curadoria disso. Então, o que é importante nessa comunicação, nessa informação que eu recebo? E na minha empresa? As informações que estão circulando, será que todas são de fato importantes? São relevantes de verdade? Quem faz curadoria? Aí às vezes quando no meio dessa sujeira toda vem alguma coisa importante, eu não li. É igual o grupo de WhatsApp, né? Claro que é exatamente isso, né, cara? Aí vem alguma coisa boa ali dentro, eu não percebi, porque estava soterrado em um monte de porcaria. Então eu defendo muito isso, nós temos que passar a fazer curadoria. Cara, inteligência artificial tá aí, sabe? O nosso papel agora diante da IA não é se anular, é o contrário, é fazer curadoria. Será que aquilo que está ali é verdade, faz sentido? As informações que estão circulando, elas são verdadeiras, elas fazem sentido? Elas precisam estar ali,
sabe? Então eu acho que o problema da comunicação hoje é justamente o excesso de comunicação, em que aquilo que é relevante acaba sendo soterrado. O excesso de informação, você fala. Exatamente. É muita coisa, né? É a comunicação boa ruim, né? Enfim, o excesso de informação. Eu vi um dado uma vez que foi bacana, cara, porque assim, ó, hoje, no dia de hoje, nós somos bombardeados por dia ao equivalente a 80 jornais impressos de conteúdo. Cara, é um negócio absurdo, velho. Sabe? Se você for pensar, né? Se a gente fosse mensurar, né, o que a gente recebe de conteúdo, né, de informação. E o quanto isso nos dispersa, sabe? Esse é o meu ponto. O quanto isso tudo nos dispersa. Porque assim, eu sou bombardeado pelo meu aparelho celular, que fica comigo até quando eu vou no banheiro. Eu tô andando na rua, eu sou bombardeado pelo marketing que tá aí na rua, eu sou bombardeado na TV. Tem coisas que a gente não pode nem escolher não ter acesso. Eu não consigo não escolher, não olhar para algo e ler aquilo, entende? Agora, o quanto isso me dispersa, né? Do resultado da minha empresa, daquilo que eu preciso fazer no meu trabalho, de entregar esse valor pro meu cliente. Isso é que importa, sabe? A minha satisfação, porque o cara bem treinado, o cara que entrega resultado, ele também fica feliz. O colaborador bem... Ninguém sai de casa, hoje eu quero fazer bobagem lá na empresa, porque hoje eu quero relaxar. Fazer cagada, né? Não, ninguém faz isso. Agora uma coisa, cara, que faz parte das organizações, nós comentamos inclusive isso no Transtornados e outros programas. Das 8 horas por dia, a média que um colaborador é produtivo é 4. É média, 4,5, mais ou menos. Isso aí é padrão Brasil. A procrastinação, ela pode ser positiva de alguma maneira? Com certeza. Eu vou te dizer assim, cada pessoa tem um nível de conhecimento, de intelecto, de razão cerebral para a criatividade que é única, que é exclusiva. Muitas vezes não fazer nada, tem uma frase que eu gosto muito que é falar assim, quem trabalha muito não tem dinheiro para ganhar, não tem tempo para ganhar dinheiro. Então muitas vezes o não fazer nada, o ócio criativo famoso, né? É fundamental para que eu possa produzir. Eu trabalho muito com produção de conteúdo, e não é, cara, eu não consigo ficar 10 horas por dia criativo o suficiente para gerar conteúdo. Eu preciso de momentos de raciocínio, de não fazer nada para produzir esse conteúdo. E eu estou sendo meu exemplo. A área criativa, o pessoal de design aí sabe muito bem do que eu estou falando. Não dá para ter ideia o tempo todo. Não tem fluxos de ideia durante 8 horas. Não existe isso. Então, a gente usa a palavra procrastinação para deixar para depois. Só que às vezes ela é fundamental e necessária. Às vezes eu não consigo fazer naquele momento. Então, assim, claro, a procrastinação negativa, aquela que é deixar de fazer a tua obrigação, deixar de fazer aquilo que você poderia ter feito, essa a gente tem que extirpar da nossa vida. A gente gosta de falar na publicidade do ócio criativo, cara. O publicitário adora falar, mas isso é verdade, cara. Quando você desliga a sua cabeça, as respostas vêm. Lógico, não dá para ficar ocupado o tempo todo quando você precisa ser criativo, sabe? Eu preciso ter momentos em que o meu cérebro seja capaz de ter ideias. Mas você sabe que eu converso muito com a minha esposa é da área da saúde, né? Fisioterapeuta. Então, o mundo dela é muito agendamento. É um mundo muito, né? Você tem um problema, resolve, sabe, assim. E a gente conversa muito sobre isso, cara, sobre o conceito às vezes ela fala pra mim que às vezes o meu mundo é difícil dela entender. Né? Sabe, porque eu falo pra ela que às vezes a procrastinação pra mim não é, e o ócio criativo é importante. E às vezes eu acordo de manhã com os problemas resolvidos, né? E ela fala pra mim. Eu respeito isso, mas é aquilo que eu falei, a gente precisa separar esse ócio criativo da procrastinação negativa, deixar de fazer a tua obrigação, cara. Pô, tá tocando o telefone ali, eu deveria estar atendendo esse telefone, não vou atender agora. É desculpa, né? Isso é outra coisa, sabe? É desculpa do vadio, né? Exatamente. Vamos falar disso na volta, pô. Vamos embora. Tenho o prazer de Júnior Freitas comigo num papo bacana aqui no Manos Radio Show. É rapidinho, eu já volto na 92. A Supina. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, já falamos de tudo. Ele tá aqui comigo, professor Júnior Freitas. Vou te chamar de professor, é mais fácil. Fique à vontade. Cara. É mais fácil, Júnior. Eu sei que você é um fã da inteligência artificial, cara. Você curte a inteligência, o ChatGPT, você gosta mesmo? Muito. Mano, assim, o ChatGPT é só a pontinha desse iceberg, né? O que acontece? O ChatGPT conseguiu fazer uma coisa que ninguém mais conseguiu. Os métodos de IA, de inteligência artificial, existem há muito tempo. Alan Turing, que foi, enfim, o pai dos conceitos de IA, ele fez a primeira teoria de IA em 1950. Tem um artigo dele publicado, eu acho que em 1945, 1940, falando sobre o jogo da imitação, que é um teste lá, que ficou famoso no filme, enfim. Mas é IA pura, né? Então, IA não é nova. O que é novo? O novo foi colocar a IA na mão da população geral, sabe, o afegão médio? Colocar a IA na mão desse cara. E como é que os caras fizeram? A OpenAI fez o chat.
Seja o chat, o bate-papo, coisa que a gente usa todo dia. Ninguém tinha tido essa ideia. Quando o ChatGPT popularizou, ele popularizou na versão 3.5 e as outras, elas já existiam, só que nós não tínhamos acesso. Então, o desafio da IA nunca foi o back-end, né? Nunca foi a engenharia por trás, porque essa sempre existiu. Era o front-end, o relacionamento. E eles conseguiram por meio do chat botar isso na mão do afegão médio. E isso mudou a maneira como a gente vive em sociedade. Está mudando. Nós estamos presenciando hoje uma transformação. 2023 foi o ano do surgimento dessas tecnologias. 2024 vai ser o ano da disputa. As grandes corporações hoje estão lutando arduamente, com muita grana, para ver quem fica no topo. Então, assim, a gente vai ver em 2024 muita coisa acontecendo com base na inteligência artificial. A Samsung já declarou que seus próximos celulares já vão vir com inteligência artificial integrada. Sim. Acabou, meu velho. Cara, aquela atividade básica, sabe? Sim, acabou. Manda uma mensagem pra minha mulher, diga tal coisa. Acabou, meu velho. Já falou que você vai... Isso é básico, sabe? Ligue para minha mulher e fale... Isso é básico. Até hoje os celulares isso não funciona bem, né, cara? Não funciona. É, bem mais ou menos. Não funciona. Então, assim, a gente tá vendo agora, mano, assim, e o mais legal desse movimento é o seguinte... Nós já presenciamos aqui a evolução tecnológica botando em xeque algumas profissões, né? E em geral as mais operacionais. Foi o computador que colocou em xeque lá os datilógrafos, né? Bom, quem não fez aqui, a turma do grupo de risco, né? Já não fez curso de datilografia e tal. Grupo de risco. Cada DNA avançado, né? Então, aí chegou o computador e colocou em risco os datilógrafos, né? Só que e tantos outros eventos aí que a gente pode citar, mas hoje a inteligência artificial colocou em xeque não o pessoal operacional, colocou em xeque o nível estratégico. Hoje quem está preocupado é o advogado, quem está preocupado é o médico, quem está preocupado é o professor, doutor, não sei das quantas, quem está preocupado são as pessoas de alto nível de formação. Porque o conhecimento hoje está sendo trabalhado pela inteligência artificial de uma maneira tão natural que coloca em xeque todas as nossas profissões, o jornalista, o advogado, enfim, sabe? Então, nós estamos agora diante dessa transformação, porque é nosso desafio agora, enquanto sociedade inteligente, né, fazer aquilo que muitos dos nossos antepassados não fizeram. Que não é ficar negando a tecnologia, mas é ver de que maneira ela consegue beneficiar o meu trabalho. Lembra que a gente falou aqui sobre curadoria? O ChatGPT, ele traz muita porcaria, cara. Mas nós, enquanto seres humanos inteligentes que somos, nós temos a capacidade de fazer a curadoria. O que presta e o que não presta daquilo, né? O que funciona e o que não funciona. Esse é o desafio que a gente está vivendo hoje. A gente pode esperar muita ferramenta nova chegando por aí e boas ferramentas. Agora, o meu papel enquanto profissional, enquanto ser pensante, é fazer curadoria de tudo isso. Meu papel é te agradecer, meu velho, não dá tempo para mais nada. Prazeraço te receber. Faz o seguinte, pessoal que quer te acompanhar, entra lá na radioararanguá.com.br, você tem uma coluna lá. Um abraço, você está no Instituto Mix também, onde mais? No Instituto Federal Catarinense, no Instituto Mix, eu tô lá na coluna da rádio, eu tô por aí. Tô por aí, só procurar. Só procurar que Júnior, prazer te receber, meu velho. Prazer é todo meu, muito obrigado, abraço fraterno. Obrigado pelo carinho, Júnior Freitas comigo aqui, obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, se tem uma coisa que vai transformar a tua vida, meu caríssimo, é a educação.